Se você sente que está rolando infinitamente o seu feed, buscando ali uma dopamina barata, vendo o conteúdo de um e de outro, cultivando maus hábitos e nunca atingindo os seus objetivos, fica aqui nesse vídeo porque eu vou te apresentar hoje o exato passo a passo para você conseguir alcançar os seus objetivos se você tem uma coisa, um elemento importante chamado ambição. Se você é uma pessoa ambiciosa, muito bem, fica aqui nesse vídeo, mas se você não é a pessoa ainda que despertou para essa ambição, que de fato muitos acham que é algo negativo, você precisa também continuar nesse vídeo. Porque 10 anos atrás eu estava ganhando, pasmem, R$ 2.500 por mês e hoje eu já construí um negócio totalmente autônomo, escalável e lucrativo, caminhando para os mais de 30 milhões de reais em vendas e viajando e conhecendo vários países enquanto eu toco meu negócio. Lá atrás eu queria dar certo e eu sei que você entrou nesse vídeo aqui, talvez você queira dar certo, talvez você já está num caminho, mas por algum motivo você quer alcançar uma performance muito maior dentro da sua estrutura de vida. Se você está disposto a deixar sua versão antiga para trás e você construir uma nova versão, uma nova realidade, um novo futuro em que você quer viver isso completamente, realizando seus sonhos, viajando para os lugares que você quer, fazendo muito dinheiro e construindo também um negócio, uma carreira que faça sentido, que gere legado para você, são nesses passos que eu vou te falar que você precisa começar. O primeiro passo é: tome decisões firmes a ponto da sua versão antiga não existir mais. É muito fácil você olhar para sua versão hoje e você contemplar vários erros e várias coisas que você pode melhorar. Mas o meu convite para você aqui é você olhar para frente e entender qual é a versão que você quer construir de você mesmo, né? Onde você quer chegar e o que você quer conquistar. Só que para isso você precisa decidir. Decidir é um dos verbos mais incríveis que eu já pude compreender na minha vida. São decisões firmes que você faz para conseguir conquistar o que você quer. Olha só, eu fui procurar qual é a origem, a etimologia da palavra decisão ou do verbo decidir, que vem do inglês to cut, que é cortar. E isso é muito incrível porque a decisão firme é sobre cortar aquilo que não te faz bem. Cortar ações, ambientes, amizades ou até formas que você tem de lidar consigo mesmo, de olhar para você mesmo, olhar para os seus objetivos de vida e você cortar aquilo que não faz mais sentido para essa nova fase. Lembra que eu falei no começo do vídeo, eu ganhava R$ 2.500 no começo da minha carreira, 10 anos atrás, sendo auxiliar administrativo. Consequentemente, eu queria ter um poder de ganho muito maior, eu queria fazer milhões de reais todos os anos. E isso foi, de fato, um divisor na minha vida quando justamente eu decidi que não era aquela vida que eu queria viver. E quando eu decido que essa vida que eu não quero mais viver, ela precisa ir para um lugar onde o meu sonho, ele acompanha a minha visão e a minha decisão, eu começo a decidir coisas na minha vida que não fazem mais sentido eu viver e eu consigo passar a tomar decisões que são mais desafiadoras. Por isso que ter uma decisão firme no seu negócio, ter uma decisão firme na sua vida vai fazer você conseguir acessar novos caminhos e novas rotas para a vida. Porque aquele que não tem uma decisão firme de mudança continuará na mesma vida comum que toda manada tem. E se você está nesse vídeo, eu tenho certeza que você não quer ser a manada, você não quer ser igual aos outros, pelo contrário, você quer construir um caminho de excelência, de riqueza e que faça justamente te dar orgulho a ter uma vida muito mais próspera e muito mais significativa. E tem um escritor que é o James Clear, que eu amo muito, autor do livro Hábitos Atômicos, que ele fala assim: as metas são boas para definir uma direção, mas os sistemas são melhores para progredir. O que James Clear está falando é justamente que se você construir metas, você pode até ter uma direção, mas são os sistemas, ou seja, as formas como você conduz essas metas, conduz essas ações através de decisões para que você consiga gerar uma progressão muito maior dentro da sua vida. Olha só, presta muita atenção aqui. Se você não tem firmeza nas suas decisões, você continuará no mesmo ponto, vivendo essa vida de merda que você não consegue construir algo
maior e relevante. Eu lembro que quando eu decidi que eu não queria mais ganhar R$ 2.500 no emprego de CLT, trabalhando 8 a 10 horas por dia, eu decidi que eu construiria um negócio online de vendas pela internet que me fizesse gerar no mínimo, olha só, no mínimo R$ 10.000 por mês. E olha só que incrível, eu alcancei essas metas através de decisões que eu tomei na minha vida. Da outra forma que eu comecei a empreender com a meta de 10 mil, eu queria agora a meta de fazer 100 mil por mês, depois a meta de 1 milhão. Como é que eu saí de 10 mil para 100 mil? Foi justamente, por exemplo, quando eu tinha uma agência de serviços digitais que eu tive que decidi negar esses clientes para poder focar totalmente no online. Esses clientes eram presenciais. Quando eu tive que decidir sair da minha cidade para poder ir para São Paulo, por exemplo, eu decidi, não, eu tenho firmeza nessa decisão, vou abrir mão desse dinheiro aqui porque eu quero construir algo maior. Quais são as decisões que prendem você a ter sucesso na sua vida? As decisões que você toma hoje, elas não irão refletir somente no seu eu do presente, mas no seu eu do futuro. Então comece a tomar decisões que no início parecem ser mais difíceis, complicadas, mas se você tomar decisões que vão respingar, vão transbordar, vão refletir no seu eu do futuro, você vai se tornar uma pessoa muito mais grata pelo que você hoje decidiu para sua vida. Entenda, o nosso cérebro, ele não entende somente pensamentos, ele não age por pensamento, ele não age somente por convicção, mas ele age por decisão. Decida a vida que você quer viver hoje. Se você é uma pessoa ambiciosa, você precisa seguir esse caminho. O segundo passo é seja inconformado com seus resultados. E olha só, eu era muito inconformado quando eu ganhava R$ 2.500. Olha só a diferença. Eu no ano fazia 25, 26, 27 mil reais, não sei mais ou menos a conta aí de 12 meses. E hoje, né, a minha empresa ela vai faturar 30 milhões de reais. Isso porque eu era inconformado nos resultados que eu obtia e que eu gerava naquele tempo, 10 anos atrás. E olha só que loucura, porque às vezes você tem até uma certa inconformidade, mas você tem um certo receio de decepcionar. Decepcionar a si mesmo por causa de um medo de tomar alguma decisão muito mais avançada ou você decepcionar outras pessoas. Às vezes você tem medo, até inconformado, mas tem medo de decepcionar o pai, a mãe, a esposa, o esposo, o irmão, a família, alguém, os amigos. E quanto você estiver com esse medo da decepção, você nunca vai gerar essa inconformidade para você gerar esse resultado. Eu fiquei tão inconformado com aquele ambiente que eu estava, com aquele resultado que eu tinha, que eu falei, eu não posso me manter aqui. Foi quando, por exemplo, eu saí junto com a minha esposa para São Paulo. Então, para quem já me segue há algum tempo aqui, sabe que eu sou do Nordeste. Então, eu nasci no Nordeste, me criei no Nordeste, fiz minha faculdade no Nordeste, mas o ambiente que eu estava ali me impossibilitava de ter um crescimento ou uma projeção da minha ambição. Então, eu fiz as minhas malas com a Clara e decidimos ir a São Paulo. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo diretamente de São Paulo. E foi a primeira vez, quando a gente morou aqui pela primeira vez, depois de visitar 11 países pelo mundo, eu pude compreender o quanto a minha visão, ela aumentou, a minha ambição aumentou, por de fato ter mudado o ambiente. E não tem nenhum problema ser norte, nordeste, sul e sudeste, onde você quer que esteja. O problema é, os ambientes que você frequenta hoje, eles têm o poder de gerar muito mais ambição em você ou menos ambição. Sabe aquele lugar que fala assim, todo mundo para ser bem sucedido tem que ser um concursado público ou tem que ser basicamente uma pessoa que trabalha numa empresa XYZ da sua cidade? Basicamente é isso que acontece em muitos lugares do Brasil. Mas eu sempre tive essa ambição de justamente transformar essas minhas decisões de forma clara e objetiva em caminhos em que me possibilitasse ter um crescimento muito maior. Eu era inconformado de ganhar R$ 2.500, na outra época eu era inconformado em ganhar R$ 10.000, na outra época eu era inconformado de fazer campanhas, estratégias para me gerar R$ 40.000, mesmo que fossem, sei lá, 4, 5, 10 vezes maior do que eu ganhava antigamente. Eu queria mais, porque não é sobre mim, mas quanto mais eu ganho, mais eu gero impacto, quanto mais eu cresço, eu mais ajudo as pessoas, quanto mais eu faço dinheiro, mais eu tenho possibilidade de ajudar outras pessoas, de empregar outras pessoas, de levar minha mensagem para outros lugares. Não é somente sobre dinheiro, mas a inconformidade sobre o resultado me fez sair dos 40, 50, 100 mil, 150 mil para fazer milhões.
no meu negócio, na minha carreira. Eu quero que você use a sua inconformidade como combustível. Seja inconformado com a sua postura de vida. Será que a sua postura de vida hoje está adequada para a postura de vida que você quer viver no seu eu totalmente bem-sucedido? Ou você está com uma postura ainda muito vitimista, muito não consigo, muito ainda influenciado por amizades que não te erguem para cima, avante ali, mas só te puxa para trás? Será que você está inconformado hoje com o seu corpo, com a sua saúde? Você só come fast food, você vai pra festa, você enche a cara, você fica com um, fica com outro e você não consegue ter relacionamentos saudáveis na sua vida? Será que você não deveria estar inconformado com isso e ter um corpo melhor, uma rotina de treino, de alimentação, de relacionamentos saudáveis que fortalecem e nutrem teu corpo, a tua alma e o teu espírito? Será que você não está inconformado com o repertório que você tem hoje, nas rodas de amigos que você tá que só falam besteira, só falam um mal dos outros e que você vê que não há crescimento? Você entra em roda às vezes que as pessoas conversam mensagens, né, conversas de alto nível e você fica somente ouvindo porque você não tem repertório básico, sofisticado para conversar com essas pessoas que têm um repertório muito melhor. O tamanho da sua inconformidade será o nível de combustível que você vai ter para mudar completamente o seu destino. Próximo passo é saber a vida que você quer viver. E parece muito básico, muito simples isso que eu tô falando para você agora, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não sabem aonde querem chegar daqui a 5 anos. Se olham no emprego ou no negócio ou na sua carreira e só vão lá no piloto automático, sabe? Naquela corrida de ratos e não conseguem olhar para frente e entender que existe um mar de possibilidades e decisões que você pode tomar para poder chegar em lugares muito mais altos. A grande verdade é que se eu perguntar para você hoje qual é o seu plano para os próximos 5 anos, você vai trazer um plano que basicamente é um plano muito mínimo, muito baixo, muito pequeno para o potencial que você tem de construir um plano muito maior, um plano com crescimento acelerado, um plano que você consiga estruturar melhor e ter melhores resultados na sua vida. Por isso que um exercício que eu trago aqui para você é olhar para frente, olhar para os próximos 5 anos e entender, daqui a 5 anos, em que país eu quero morar? Em que casa eu quero morar? É uma casa que tem duplex, 5 quartos, várias suítes, uma piscina enorme para tomar banho, com uma família, uma esposa, crianças, uma BMW na garagem, mas uma Ferrari ou uma Lamborghini, né? Ou quando eu abrir o meu extrato bancário, eu vou ver lá, R$1 milhão. Olha só que loucura, são 5 anos para frente que você olha e você fala assim, caramba, eu consigo fazer isso. A gente está falando aqui sobre exercitar a sua ambição. Porque se você não exercitar a sua ambição, e claro, ambição é justamente o quê? É você dar poder à sua imaginação. A sua imaginação não tem limites, é por isso que ela não é filtrada e por isso que eu não vou te julgar. E o meu convite é, não deixe as tuas crenças te julgarem porque você está pensando no carro que você vai ter, nas viagens que você vai fazer, no dinheiro que você vai ter no banco, nas pessoas que você vai contratar para a sua empresa, para o seu negócio, nas tecnologias que você vai possuir, nos itens que você vai comprar, nas experiências que você vai viver. Porque muitas vezes as suas crenças estão instaladas para você sempre pensar a curto prazo. Mas quando você pensa a médio e longo prazo e você dá asas à sua imaginação, olha só, você vai construir cada vez mais um repertório de ações que você vai poder alcançar e conquistar dia após dia. Por isso que a frase de James Clear é super importante de você pensar em sistemas, de você pensar em estruturas que você pode conduzir as suas metas para construir a vida que você sempre sonhou. E olha só que legal, a minha imaginação, há 10 anos atrás, era visitar um país por ano. Eu já cheguei a morar em Dubai, morar em Londres, morar em Portugal. Já passei várias fases da minha vida em que a cada mês eu conhecia um país diferente. E olha só, lá atrás eu comecei pensando em fazer uma viagem internacional por ano. Isso aí já estava muito feliz aqui no meu coração. Era a minha ambição na época. Mas depois que eu fui construindo cada vez mais o meu negócio, os meus sistemas, a minha estrutura de ambição, eu consegui visitar muitos países e a minha meta é chegar aos 30,
35 países. Por quê? Quando você abre ali um caminho, aparece uma rota para você e essa rota vai te conduzindo a você ter muito mais resultados porque você fez um bom planejamento de visão dos seus próximos anos. O próximo passo é monitorar o seu progresso. E eu sempre falo que você deve sim monitorar o seu progresso comemorando cada pequena conquista. É muito difícil você ter alguns resultados na sua vida e você não dá muito crédito ou credibilidade. Por quê? Olha só, cara, eu queria ganhar 1 milhão, mas eu fiz 100 mil. Então não tô tão feliz assim porque a minha meta é 1 milhão. E às vezes a gente olha para essa meta e fala assim, caramba, é muito pouco. E olha só, quando você monitora e você acompanha as suas metas bem-sucedidas e estabelecidas, isso vai te ajudar a, primeiro, a ser muito grato, segundo, a comemorar essas pequenas conquistas e terceiro, a tangibilizar que você está no caminho certo. Pequenas ações geram mudanças significativas. Ou seja, a cada ação que você der check, todos os dias, isso vai compor, isso vai te ajudar a compor cada vez mais as suas grandes metas. É por isso que você não pode ter medo ou não pode ter receio daquilo que você tem por ambição. Você precisa, de fato, colocar isso para fora e você conseguir levar isso adiante. Por isso, uma sugestão que eu digo para você é você fazer um track habits, ou seja, você traquear e você dar check em cada ação que você gerou, em cada ação que você fez. Quais são as ações que você está fazendo hoje que vão te ajudar ou vão te aproximar ao resultado que você quer? Eu lembro que as ações que eu queria para poder sair dos 10 mil para os 100 mil era justamente o quê? Era gravar mais conteúdo, era ter uma presença melhor na internet, era poder criar produtos melhores e sair eu fui dando check. Criar um produto melhor, criar uma oferta melhor, criar um pitch melhor, alcançar mais pessoas, produzir mais conteúdo e ia dando check lá. Cada check me ajudava a olhar e dizer assim, eu tô avançando, eu tô crescendo, eu tô avançando e eu vou conseguir conquistar as minhas metas. O próximo passo é eliminar as distrações. E parece que é meio clichê falar isso, mas o maior inimigo que a gente tem hoje se chama celular. É isso aqui, ó, redes sociais. E claro que isso aqui é a maior ferramenta de fazer dinheiro do mundo. Isso aqui é maravilhoso. A gente não consegue mais enxergar a nossa vida sem o celular. Só que se você usa isso aqui de forma incorreta, de forma negligente, isso aqui vai roubar a sua vida, vai roubar as suas ambições, vai te deixar doente por causa de comparação, vai te deixar depressivo porque você não vai saber usar isso aqui de forma exata, de forma correta. Por isso, quando a gente fala sobre eliminar as distrações, é você tirar dos seus lados aquilo que não vai te levar para o próximo nível. Eu lembro que quando eu estava ali no momento CLT ainda, eu precisava tirar essas distrações, né? E eu lembro que enquanto os meus amigos passavam os finais de semana em festa, bebendo, em farra, eu passava sábado e domingo intocado no meu quarto, estudando, implementando, organizando meu negócio, fazendo a coisa dar certo, criando conteúdo, criando estruturas, estudando marketing digital e todos os dias era um passo a mais para o meu grande objetivo, que era viver da internet, que era viver, né, do digital, que era viver de fato de uma vida muito mais livre. Então, removi distrações de festa, distrações de amizades que não geravam valor nenhum. Hoje, em nossos níveis hoje mais atuais, né, você precisa diminuir a dopamina que está aqui. Eu sempre falo, né, eu sempre converso com o Clara aqui e eu falo para os meus mentorados que se você não está produzindo aqui, é porque você está consumindo. E consumidor, ele não faz dinheiro, ele não cresce, ele não conquista. Isso aqui serve para você produzir riqueza e não consumir nada dos outros. Diminua o consumo, ou seja, a distração, e produza muito mais e você vai ver esse resultado. Quais são as distrações hoje que você tem no seu caminho que de fato estão travando o seu próximo nível, o seu próximo passo? Tira isso do lado. Faz com que essa distração que você está gastando 1 hora do seu tempo, 30 minutos do seu tempo, até 2 horas ou mais do seu tempo, faça-se convertidas ali para ações com maior potencial de gerar resultado na sua vida. Comece a dizer não às pessoas. Comece a falar não a projetos que você vê que não estão alinhados com a sua visão, com seus princípios, com seus valores. Comece a dizer não a parcerias que não vão te trazer o próximo nível. Comece a dizer não a ideias, a coisas superficiais da sua vida que você vive,
que não vão gerar alta performance para você, comece a dizer não. Porque o não é a maior ferramenta que você tem para você dizer sim à vida que você quer ter, com os objetivos que você já alinhou. E por último, tenha sistemas. Sistemas para poder concretizar toda a sua ambição. Olha só, sistema nada mais é do que uma construção de rotina, de passo a passo, de tudo muito estruturado para você construir esse ecossistema, para você ter a vida que você quer. Uma vida feita em sistemas é uma vida que, quando você quer, por exemplo, emagrecer, você não faz aquela dieta rígida por 7 dias, mas o seu estilo de vida reflete essa dieta para sempre. Você não está tentando fazer dieta, você é uma pessoa que come saudável. Você não está tentando fazer um exercício, está tentando fazer uma corrida, você é uma pessoa que pratica a corrida. E é para isso que você acorda mais cedo, é por isso que você lê mais, é por isso que você se exercita, é por isso que você tem bons relacionamentos, é por isso que você está produzindo conteúdo na internet e se posicionando para você gerar o máximo de resultado possível através de sistemas. Sistemas são a estrutura necessária que você tem para melhorar a sua atenção, melhorar a sua ambição. E olha só, deixa eu te contar. Eu já trabalhei 10, 12, 14 horas por dia. Já virei a madrugada trabalhando. Já passei dias e dias sem ter um dia de lazer, somente trabalhando. Eu sempre olhava para aquilo ali e falava assim, eu não quero isso para minha vida. Eu quero ter uma rotina leve, saudável, estruturada, em que eu consiga fazer vendas, que eu consiga ajudar as pessoas, produzir o meu conteúdo e, consequentemente, ter um negócio sólido e uma vida totalmente dos sonhos. Por isso que eu falo que até as minhas estratégias são estratégias um pouco preguiçosas. São estratégias que, basicamente, são estratégias que demandam mais tempo livre. Demandam você implementar um sprint aqui rapidamente e você voltar para desfrutar sua vida. Eu não acredito em trabalhar muito e desfrutar pouco. Eu gosto de algo mais equilibrado. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu crio sistemas inteligentes, eu consigo desfrutar cada vez mais. Quais são os seus sistemas hoje? Sistema de rotina, vendas, de posicionamento, de conteúdo, que deixam sua vida muito mais leve, que você consiga usar esses sistemas para poder te conduzir às suas ambições cada vez maiores. E eu quero te fazer um convite. Me conta aqui embaixo qual é a sua maior ambição. É ter um negócio bem-sucedido? É ter uma família feliz, rica, saudável? É você conseguir trazer cada vez mais repertório para si mesmo, se tornar uma pessoa melhor? Qual é a sua maior ambição? Deixa aqui publicamente nos comentários, porque você vai inspirar outras pessoas também. Você vai me inspirar a entender qual é a sua ambição e, consequentemente, a gente vai construir uma rede de vários ambiciosos aqui que vão construir coisas maiores e melhores, certo? Então, se você chegou aqui até nesse momento desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais.